Fala galera, aqui é o Drake, e se o mundo fosse dividido entre homens e mulheres, o que você faria? Começamos novamente em Two Hills, e como já sabemos, essa comunidade futurista e utópica formada apenas por mulheres funciona muito bem, em teoria, já que lá as moradoras possuem acesso a tudo o que precisam, e desde a queda da Vera, as coisas parecem ter melhorado, pois vemos a política da cidade melhorando, através de uma votação organizada pela juíza e a Tânia, e os Guardiões da Semente vencendo uma competição, e por aí vai. Sem contar que agora, a nova líder dali é Helena, que prepara o seu discurso para todas as pessoas ali, e conforme ela fala olhando para o espelho, aí a Larissa auxilia. A questão é que a inteligência artificial parece estranha e mais afiada, tanto que depois que a governante decide o que vai falar no seu pronunciamento, a máquina lhe sugere mudar seu discurso. Nesse momento, a Larissa relembra a todos os acontecimentos recentes, como a corrupção em Two Hills e o fato de os homens, que são vistos como primatas, estarem diretamente relacionados ao caos que ocorreu na comunidade das mulheres, que viveu em paz durante muitas gerações até os últimos tempos. E inclusive, Aya revela que ajudou diretamente na prisão da Vera. Isso faz com que a Helena ouça a inteligência artificial, que pra piorar, mostra a líder da cidade o que a Hada e o Era estão fazendo. E a Morena nota que os dois estão dando uma boa relaxada para começar o dia, e isso é uma gota d'água para a governante, que vai ao público e deixa claro que um dos seus objetivos é acabar com todos os homens. Ao ouvirem isso, poucas pessoas protestam contra ela, como a sua filha, o seu odiado genro, a Tânia e o resto dos seus aliados. O problema é que isso não parece muito útil, tanto que a própria Hada admite que não pode falar com ela diretamente, porque como a sua mãe agora é a manda-chuva do lugar, a única maneira de se comunicar com a Morena é através de uma audiência pública. Na sequência, a Helena volta para o seu escritório e se questiona sobre o porquê de sua assistente estar ali, ainda mais pelo fato dela ter sido uma das cúmplices da Vera. Porém, como a sua mãe é amiga da alta cúpula de Two Hills, ela se livrou de uma punição mais séria. Depois, tanto ela quanto a Helena vão até a prisão da Vera, que está presa em uma simulação mental e presa nos próprios pensamentos. E ao ver a líder, a prisioneira tenta finalizá-la, mas qualquer tentativa de agredi-la é completamente inútil. Daí entendemos que a Helena está ali para pedir alguns conselhos para a Vera, que ao ser questionada sobre a Larissa, comenta que nunca descumpriu um conselho da inteligência artificial, e até sugere que a Morena faça o mesmo, e coloque em prática o que a IA falar para fazer, o que inclui se livrar dos homens a qualquer custo. Dessa forma, a Vera também lhe sugere dar um jeito de fazer com que os caras sumam, ou seja, ela não precisa finalizá-los e colocar toda a sua liderança em risco. E conforme a sacana aconselha a Helena, a babaca não deixa de comentar que sente que sua rival vai ser engolida pela sujeira na política, já que a mulher ainda é uma novata nisso. Assim, a Helena sai dali, e enquanto isso, vemos o Yuli discursando para as mulheres, porque seu desejo é reconquistar a confiança delas, e o esperto obviamente se coloca como uma vítima da Vera, sendo que o babaca claramente estava consciente de tudo que ela fazia, mas é mais fácil colocar a culpa no fato de os homens de Moscou terem o corrompido. Ele até chama a Mila para puni-lo usando macarrões de piscina para agredi-lo, só que essa pataquada felizmente acaba no momento em que a Helena aparece. Agora, a líder aciona todas as mulheres para um pronunciamento, e nesse momento, a esperta revela que a sua ideia de finalizar os homens foi tirada de contexto e mal interpretada, e dá pra notar que a Morena está se saindo muito bem com a política, porque ela já está aprendendo a mentira. Aí a Helena comenta que a sua ideia é fazê-los mudar de lugar, e pra quem não sabe, os homens vivem nas ruínas da antiga Moscou, e agora a ideia da líder das mulheres é movê-lo para residências ecológicas na região da Polésia, que é um lugar histórico para a Europa, porque ela se estende em 4 países, que é o sul da Bielorrússia, o noroeste da Ucrânia, o leste da Polônia e uma pequena parte da Rússia Ocidental, e é provavelmente nesse último ponto em que a Helena pretende enfiá-los. E ao mostrar isso, todas parecem impressionadas com a ideia supostamente altruísta da líder, e a Hada também parece otimista, já que tanto ela quanto Era estão receosos com o que poderia acontecer. Porém, o rapaz ainda permanece contra essa ideia, afinal de contas, a Helena sequer perguntou se os caras tinham desejo de se mudar. Após isso, a Morena é obrigada a se retirar para resolver outro problema. Em paralelo, vemos o Barão de volta à sua comunidade, e lá parece tudo normal como era antes, só que agora, o líder está vaidoso e se arrumando o máximo possível, e seu braço direito, o Yura, está o apoiando nisso, porque o cara está empenhado em se arrumar para o seu encontro. Assim, o Barão e seus capangas dirigem-se até Two Hills, onde são recebidos pela guarda da barreira, que obviamente não dá muita bola para os caras, e fica bem desconfiada do porquê os homens estão ali. Só que como eles não podem fazer nada, a moça dá um chá de cadeira neles, que ficam um bom tempo ali esperando a Helena, que é a paixão do Barão. Aí uma outra mulher chega para vê-los, e ao descobrir que a guarda teve um mínimo de contato com eles, acaba tirando alguns pontos de prestígio social da coitada da porteira. Então a Helena finalmente chega, porque é com ela que o Barão quer falar. Com isso, vemos que o cara organizou todo o almoço para se encontrar com a mulher. No entanto, enquanto o sujeito mostra que está empenhado em ficar com ela, a Helena vai logo direto ao assunto, e comenta sobre a ideia dos homens mudarem para a Polésia, e até mostra o projeto das casas ecológicas ao líder dos homens, que não gosta muito da ideia, já que assim como ele, todos em sua comunidade são naturais de Moscou. E por mais que a Helena insista, isso apenas deixa o Barão revoltado, a ponto dele acabar com o encontro. E no momento em que está indo embora, o cara deixa claro que eles não vão se mudar. O problema é que a Helena obviamente não vai se contentar com essa decisão do Barão, e se ele
não obedece por bem, a líder decide que ele irá aceitar pelo mal. Então a mulher manda sua assistente começar o plano B, e aí vemos que alguns carros high-tech de Two Hills são mandados até a comunidade dos homens. A questão é que eles são diferenciados e carregam megafones imensos em cima de suas carcaças, e ao vê-los, os homens não ligam muito, e continuam firmes em sua decisão de não sair dali. E por mais que a assistente da Helena comunique ao barão que eles devem sair dali o quanto antes, o líder dos caras continuam não dando a mínima para o que as mulheres pensam. E ao notarem que não há mais chances de conversar, porque um dos caras já fez questão de mostrar a tromba para elas, as mulheres de Two Hills tampam seus ouvidos, e ao verem um drone da imprensa, elas deixam claro que o que vão fazer agora não será danoso ou nocivo para os homens. Daí elas ativam os megafones dos carros, que simplesmente arremessam todos os caras para longe, sem contar que o som altíssimo faz o ouvido deles sangrarem. Depois dessa derrota humilhante, os caras não têm outra escolha a não ser ceder para Two Hills, e após um tempo, os vemos no meio da mata, tentando pensar em algo para que possam sobreviver. Mas dá pra ver que o pessoal dali está pensando bem na ideia de se mudar para as casas ecológicas da Polésia, já que lá eles terão tecnologia e alimentação. Aí o cara que só apareceu na série para mostrar a tromba, sai explorando a floresta para tentar achar algo, e ao ver alguns suprimentos ao lado de um esqueleto que com certeza foi finalizado há muitos anos, o idiota pega uma comida enlatada e decide comê-la. No entanto, é claro que aquilo está vencido, e acaba sendo tiro e queda, porque o sujeito cai duro ali mesmo, depois de comer a sardinha que provavelmente venceu há décadas. Em paralelo, vemos que o Era está com um problemão, porque agora a Hada está viciada em relaxar, e ela não pode ver o cara quieto. O problema é que tudo que está acontecendo tem um abalado, justamente por se preocupar com o que vai acontecer com seus amigos em Moscou. Mas a garota não parece dar muita bola pra isso, e continua insistindo na relaxada. Então, quando eles tentam fazer o que precisa ser feito, o Era acaba não comparecendo em campo por conta de uma lesão, se é que vocês me entendem. E em seguida, o Yuli aparece para chamar o rapaz, mas ao entrar na casa deles, o espertão acaba achando algo mais legal, e chega a dar agonia a forma que as pessoas entram livremente na casa dos outros nessa série, porque as mulheres em Two Hills se vangloriam tanto da segurança da cidade, que se esquecem da privacidade. Então é um tal de entra e sai muito estranho. E agora o Era vai para o alojamento dos Guardiões da Semente, e ele conversa com seu amigo, o Lutzi, e por mais que o coitado tente desabafar pelo que tem passado com a Hada, o seu colega não está nem aí, porque sua preocupação é saber mais sobre como funcionam as relaxadas, já que ele nunca teve essa experiência. Aí, como sabemos, os Guardiões da Semente costumam ser muito melhores que os humanos normais, já que são mais fortes e mais rápidos, tanto que 2 deles aparecem depois de ficarem 12 minutos submersos na água. Mas pra quem não sabe, o recorde de ficar sem respirar é do croata Budimir Sobat, que simplesmente ficou 24 minutos e 33 segundos. E esse cara é um ex-fisiculturista que se dedicou ao mergulho estático, que é justamente ficar imóvel na água e submerso, só que sem o apoio de equipamentos. O MrBeast até trouxe esse cara para um vídeo dele para competir contra meros mortais. E bom, o resultado não foi diferente do esperado, né, galera? Voltando à história, o Era decide sair por aí e logo recebe uma ligação da Hada, que está disposta a fazer as pazes com o cara. Só que ela acaba deixando escapar que, na verdade, a sua única intenção é saber se o rapaz quer relaxar, o que obviamente o decepciona. Então ele acaba se encontrando com a Tânia, que ao vê-lo com um roxo no olho, o ajuda com um produto que logo cura a marca no rosto dele. E nesse momento, é visível que pinta um clima entre os dois, já que a garota quer a ajuda do Era para testar um novo brinquedo relaxante que foi criado recentemente. Mas o papo logo é interrompido por um chamado geral em Two Hills. E por outro lado, o Lutzi foi até o Hada, e o babaca revela que está ali por saber do problema que o Era e ela estão passando. E como o coitado não está conseguindo relaxar, o sacana se oferece para dar uma relaxada com a moça no lugar do seu próprio amigo. Só que os dois são interrompidos pelo chamado da imprensa. Daí a Helena e a sua assistente ficam em choque, porque a televisão vazou as imagens das mulheres atacando os homens de Moscou, e do idiota caído depois de comer um enlatado. E para lidar com esse problema, a Morena vai até a Vera. Acontece que mesmo na simulação, a sacana parece estar tramando algo, e na hora em que a nova líder política entra na sua prisão mental, a malandra finge não estar fazendo nada, e nega dar mais conselhos a Helena. Porém, isso é um truque, pois ela sabe que a sua rival voltará para pedir a sua ajuda de qualquer maneira. Assim, a Helena se vê pressionada por todos, afinal de contas, as mulheres não concordam com os ataques aos caras. E como não há nada de ruim que não possa ficar pior, a Morena dá uma desculpinha fajuta sobre o sujeito apenas ter desmaiado. No entanto, todos ali acabam sendo surpreendidos por algo inesperado. Em paralelo, vemos que o grupo do barão achou o corpo do pobre coitado, e está usando uma geladeira velha como caixão. E como forma de fazer justiça, eles decidem levar o presunto até Two Hills. Desse jeito, o barão exige que a líder das mulheres apareça para tomar alguma atitude sobre o seu amigo perdido, que logo revela estar vivo, mas os espertos insistem para ele continuar fingindo de finalizado, para que as mulheres atendam os seus pedidos. E agora que não tem para onde correr, a Helena manda o Era ir negociar com seus antigos conterrâneos, e chegando lá, o rapaz logo nota que seu parceiro ainda está bem vivo. O problema é que o barão e companhia insistem para que o coitado sirva como um conciliador, então o Era fica indo e voltando para mediar a negociação dos dois lados da história, e os homens querem várias coisas, como energia elétrica e até impressoras. E por mais que a Helena e a sua assistente não concordem muito com isso, elas acabam aceitando. Para piorar, eles querem que todas as mulheres prestem uma homenagem ao suposto cara finalizado, ficando na mesma pose em que o coitado esteve quando desmaiou.
desmaiou. Aí as mulheres acabam ficando de costas e mostrando a bunda para os caras na maior inocência, já que elas acham que aquilo era uma forma de lamentação. Daí, depois de terem resolvido esse problema, o Era e a Hada finalmente conseguem relaxar, e a garota fala que foi mais gostoso do que com o Lutzi, e ao ouvir isso, o seu parceiro obviamente entra em choque. Por outro lado, vemos que o barão está comemorando pela sua conquista, e a volta da eletricidade. E na sequência, descobrimos que a Helena continua se encontrando com a Vera, e por mais que a Morena explique que ela não vai precisar mais dos conselhos da sua rival, a malandra continua plantando insegurança e desconfiança na cabeça da política ingênua. O problema é que após isso, a Helena volta para sua casa, e está estressada com o que está acontecendo. E ao ser pressionada pela Larissa, que continua incentivando e praticamente a forçando a lidar com os homens de uma vez por todas, a idiota toma a pior decisão possível, que é libertar a Vera novamente. No fim, a Zoya e o avô do Era viajam em um bote. Aí, por mais que a mulher tente se fingir de durona e rancorosa, dá pra ver que ela não resiste ao charme do Nilo da Avenida Brasil versão russa. Brincadeiras à parte, a Zoya recebe um chamado de Two Hills. No entanto, antes que a velha possa atendê-lo, o velho a impede e insiste para que eles continuem sozinhos, para aproveitarem o momento. Enquanto isso, o Era está incrédulo com o que a Hada disse, pois por mais que ela prefira se relacionar com ele do que com o Lutzi, o rapaz ainda está extremamente decepcionado. E por mais que tente explicar, a moça não faz ideia do que é traição, já que a relaxada para ela é uma necessidade biológica, como sono ou fome. E como não está com cabeça para isso, o coitado só sai andando por aí. Já a Hada decide ir até o Lutzi, e ao encontrá-lo, a garota explica que o Era odiou o fato dos dois terem ficado juntos. Só que falar isso ao cara é a mesma coisa que nada, já que ele também não entende o conceito de traição. Daí o Yuli escuta a conversa, e comenta que enquanto esteve entre os homens de Moscou, ele descobriu que a traição era algo péssimo entre eles, e que era resolvida na base da porrada. Por outro lado, o Era estava tentando esfriar a cabeça, até que a Tânia aparece para chamá-lo para testar o brinquedo relaxante. E quando a publicidade começa, a garota explica os benefícios do produto, e fala aos seus seguidores que ela vai voltar com um resultado bem em breve. A questão é que ela está reparando que o Era não está no clima. No entanto, a garota insiste, até que os dois acabam relaxando juntos. Em paralelo, vemos a Helena revelando ao público que vai começar uma anistia em favor dos homens, e ela continua permitindo aquele gesto de mostrar a bunda, sendo que a besta sabe o que aquilo significa. Aí a política revela que a sua primeira medida é perdoar os crimes da Vera, que vai pagar pelos seus crimes, só que em liberdade. E a pena dela é ficar sentada na macieira até se arrepender dos seus atos. E galera, a maçã é tão importante para as mulheres nessa série, justamente pelo que ela representa na nossa sociedade atual, porque quando você analisa a partir de uma visão mais religiosa, a maçã é considerada como o fruto proibido que continha os pecados, que em certo momento foi comido por Eva. Então, como as mulheres são contra essa ideia de colocar a Eva como culpada, elas provavelmente invertem o conceito da maçã e não consideram como algo ruim, e sim um fruto sagrado, para ressignificar a história bíblica que contavam sobre Eva no passado. Mas voltando à história, é claro que ninguém acha que libertar a Vera é uma boa ideia, e depois, ela, a Helena e a assistente se reúnem no escritório para discutirem os próximos passos. Daí, por mais que a líder das mulheres odeie a lista de pedidos do barão, a sua rival lhe aconselha a atender, caso contrário, o cara vai ficar enchendo o saco para sempre. Com isso, uma equipe de Two Hills vai até a comunidade dos homens para entregar eletricidade a eles, e entre os voluntários estão a Hada e o Era, e para quebrar o clima chato entre eles, a garota lhe pede desculpas e entende que eles só podem relaxar entre si, e não com pessoas de fora. Mas mal sabe ela o que o Era fez. E após falar com seu parceiro, a moça se reúne com seus colegas da comunidade dos homens, e elas explicam o que fazer quando o homem está triste depois de uma traição. Aí a Helena aparece para chamar a sua filha. No entanto, a Hada deixa claro que já tem 50 anos, e é grandinha o suficiente para tomar as próprias decisões. E antes de partir, a líder das mulheres é chamada pelo barão para um encontro, mas é claro que ela recusa o flerte do cara. Em seguida, os homens continuam comemorando, e o doidão atrapalhado que estava escondido acaba caindo e aparecendo na frente de todos, o que faz com que as mulheres descubram que ele está vivo. Então, quando a governante de Two Hills vai embora, horas se passam, e a festa continua. E ao ver o barão sozinho, o Era vai até o cara e tenta convencê-lo a se mudar para a cidade das mulheres, porque lá a qualidade de vida é perfeita. No entanto, o sujeito se nega a admitir isso, e obviamente recusa a proposta. Com isso, o Era percebe que a Hada está completamente bêbada, e a chama para ir dormir. E ao receber um conselho da sua amiga, a moça vai atrás do seu parceiro, e pede que ele a agrida, porque a coitada foi convencida pelas mulheres dali que essa é a única forma do rapaz perdoá-la. Mas é claro que o Era se nega a fazer isso. O problema é que ao se desequilibrar, a Hada acaba os empurrando para a cama, e o rapaz dá uma cabeçada nela sem querer. No dia seguinte, o casal acorda, e o moço apresenta a ela a sopa de beterraba, e conforme a comemoração continua, o cantor acaba engolindo uma abelha, o que causa um desespero geral, já que ninguém sabe o que fazer com o coitado, que por algum motivo ficou parecendo com um fofão. Vai ver, o coitado é alérgico, né? E a Hada os chama para saírem dali, porque só há uma forma de salvá-lo. Enquanto isso, vemos a Helena furiosa por ter sido obrigada a seguir as exigências do barão, e depois disso ela começa a apresentar para as mulheres todas as ações beneficentes que foram feitas para os homens. O problema é que isso é interrompido pela transmissão da imprensa, que reporta a todos que o cantor deu entrada no hospital delas. Aí as médicas alertam que não só a abelha
Tânia como o cantor estão vivos, e depois dessa confusão, elas fazem uma cerimônia de despedida para comemorar a recuperação do sujeito, que está impressionado com Two Hills, e por conta disso quer ficar ali. Assim, o Era sugere às moças que o aceitem ali, e a Vera acaba roubando a cena, e fingindo estar mudada, além de apoiar o rapaz em permitir que o cantor fique. E nesse momento, ela acaba comovendo a todos, o que deixa a Helena muito desconfortável. E na sequência, vemos a Tânia ajudando o cara a andar de bicicleta, e aí o Era decide ser honesto com a Hada, e revela que relaxou com a melhor amiga dela. O problema é que isso enfurece a garota, e por mais que o seu parceiro insista em dizer que agora eles estão quites, a garota discorda, pois ela o traiu sem saber que aquilo o machucaria. Já ele fez propositalmente. E galera, é impressionante como a Helena achou uma ótima ideia liberar a mulher que tentou não só finalizar ela, como todos em Two Hills, já que ela foi uma das responsáveis pela invasão que aconteceu na outra temporada, sem contar os campos de trabalho absurdos que ela criou. E se você não está entendendo, volta lá no canal que eu já resumi as duas metades da primeira temporada. Mas agora bora voltar para a história. Mais tarde, vemos o Barão e a Helena conversando sobre o cantor, e a líder das mulheres não está gostando da situação pelo fato de o cara estar ali na cidade, e como o chefe dos homens está caidinho por ela, o cara sugere um plano inesperado para a política. Tanto que mais tarde, a mulher decide fazer um pronunciamento para as moças, que nada mais é do que uma forma de expor a estratégia armada com o Barão. Daí, a Helena anuncia que reconhece o fato dos homens viverem em péssimas condições do lado de fora de Two Hills, e por conta disso, a medida dela é permitir que eles vivam ali. Isso é uma surpresa até mesmo para a Vera. Após um tempo, vemos que o Yura e um outro sujeito que supostamente havia sido finalizado pela comida enlatada chegou em Two Hills para morar com o Era. E junto do cantor, os novatos obviamente ficam encantados pela tecnologia, que para eles é como se fosse algo de outro mundo. E aí o rapaz leva seus companheiros para conhecerem a grande Two Hills. Nesse momento, vemos que o Yura está curtindo bastante, já que o cara mandou a Larissa fazer um terno de ouro que reflete luz, e cega qualquer um que lhe olhe diretamente. E aí no meio do caminho, o cara sequer percebe que está passando por uma via de imigração de uma espécie de besouros. E por conta disso, o maluco acaba esmagando o coitado, o que faz uma das guardas se aproximarem para puni-lo, porém a Vera aparece para impedi-la. E aí descobrimos que no passado, a mulher também havia esmagado um besouro acidentalmente. No entanto, esse erro foi acobertado pela malandra, e por conta disso, a guarda é obrigada a liberá-los dessa vez. E galera, todo mundo sabe que essa é uma série utópica e também satírica, e felizmente ou infelizmente, a gente tá bem longe de tudo isso, mas tem um detalhe na vida real que se aproxima um pouco dessa questão, de haver uma faixa de pedestres para animais, que é justamente passarelas e túneis para que os animais possam cruzar rodovias. Em São Paulo, por exemplo, a iniciativa privada recebeu concessão para construir a Nova Raposo e a Rota Sorocabana, que são vias que receberão mais de 30 passagens, distribuídas pelo ar e abaixo da terra. Mas continuando com a história, o Era leva os seus parceiros para a aula de yoga das mulheres, e o cara obviamente fica babando para cada uma delas ali. E aí o Lutz puxa o rapaz para um canto, e o guardião da semente até tenta se desculpar. No entanto, o Era ainda fica furioso com o que aconteceu. Só que no meio dessa conversa dos dois, fica nítido que o Yura e o seu capanga estão tramando algo, tanto que eles trouxeram um machado para dentro de Two Hills para aprontarem alguma coisa. Em paralelo, vemos que a Helena viaja para a comunidade dos homens em Moscou para se encontrar com o Barão, e lá, o homem insiste em flertar com a líder de Two Hills, e cada tentativa de se aproximar obviamente dá errado, até que ao tirá-la para dançar, o fato dele estar encostando nela faz a Helena resolver ir embora. O problema é que o doidão saca uma AK-47 para fazê-la ficar ali com ele, seja por bem ou por mal. Daí o maluco a leva para treinar tiro ao alvo, e por mais que isso a princípio assuste a líder das mulheres, ela começa a tomar gosto pelo fato de isso permitir que ela desconte a sua raiva. Então a Helena acaba adorando disparar contra as garrafas de vidro. No entanto, ao notar que um de seus disparos acabou finalizando um ganso, a mulher acaba surtando e manda sua assistente buscá-la. E aí vemos que a secretária está camuflada em uma Kombi, e ninguém nem percebeu isso. Porém, o Barão não liga de deixá-la ir, porque sabe que a Helena não vai tirá-lo da cabeça. Enquanto isso, a Hada está extremamente furiosa pelo que descobriu sobre o Era e a Tânia, e ao ver o Yuli preparado para usar um taco de golfe para tirar um cogumelo do gramado, ela se aproxima para conversar com ele. Daí, ao notar que a garota não está muito bem, o rapaz se oferece para confortá-la, tanto que ela mesma usa o taco para arrancar o cogumelo dali, e a sua raiva é tanta, mas tanta, que a Hada chegou a imaginar o rosto da Tânia no fungo, como se fosse uma personagem de laranja irritante. A questão é que por mais que o guardião da semente tente servir de ombro amigo, a garota reconhece que só sua avó poderia lhe ajudar com conselhos. Só que nessa hora, ela se lembra de outro lugar que pode auxiliá-la com a sua ansiedade e rancor em relação ao seu relacionamento com Era. Daí, a garota decide ir até uma historiadora especializada no período patriarcal, e ao chegarem lá, dá pra ver que a mulher estava analisando um grampeador antigo, e deduzindo que os homens usavam isso para grampear a boca das mulheres. Então, o método de estudo dela é bem discutível. Então, ao ouvir sobre a situação em que a Hada se encontra, a historiadora define que o que ela está sentindo é o famoso ciúme, e a mulher a alerta que isso é uma característica do relacionamento patriarcal, e que no passado, isso resultava até mesmo em finalizações. Com isso, a Hada pega um livro sobre isso, e em paralelo, o Era está com Yuri e os seus amigos para organizar uma festa com todas as meninas que estavam no yoga. Porém, por mais que isso seja contra as regras por conta da aglomeração ser proibida, a Tânia chega com um vale festa, que permite que todos fiquem ali. Assim, os homens
homens se aproximam das mulheres, e todos ali bebem o drink que eles fizeram com bebida alcoólica, e percebendo que ele tem álcool, o Era tenta intervir e impedir que elas bebam, apenas para a própria juíza de Two Hills proibi-lo de fazer isso. Aí a Hada chega ao lado do Yuli com um estilo completamente diferente, pois de acordo com um livro, ela deve provocar o seu parceiro para conseguir a sua atenção, e por conta disso mudou seu estilo, para fazer com que o Era fique mais enciumado que a própria Hada. A princípio isso parece dar certo, porque o Era até tenta conversar, só que ao notar que a moça não está nem aí, ele acaba indo se divertir com a Tanya, o que deixa a Hada mais furiosa, e o Yuli, que não é besta, tenta se aproveitar da raiva dela para tentar beijá-la. No entanto, isso serviu apenas para a ciumenta dizer que tem nojo dele, e esse trouxa aqui é outro que parece que ficou impune mesmo com tudo que fez na primeira temporada, sendo que ele faz as coisas erradas e finge ser ingênuo, e não entender as suas atitudes, apenas para sempre tentar se vender como a vítima que foi corrompida pelos homens de Moscou. Mas beleza, né? Porque isso faz o Sakana sair da festa com toda a bebida para afogar as suas mágoas, e ao chegar no horário de todos se abraçarem, a Hada e a Tanya se desentendem, porque no momento em que a ciumenta comenta que a sua amiga é uma babaca por estar se envolvendo com um Era, a garota diz que se ela é tão safada assim, vai relaxar com o rapaz mais vezes, só para provar o ponto da Hada. O problema é que nesse momento, vemos o Era falando com o Yura, e ele na mesma hora, saca que os seus parceiros estão tramando algo. Então o cara rapidamente consegue desarmar o seu outro amigo, que estava prestes a usar o seu machado para atacar a macieira sagrada de Two Hills. E ao se distraírem, a Hada consegue pegar a arma para atacar a Tanya, até que a historiadora felizmente aparece para impedi-la. E assim, ela prova seu ponto de que os ciúmes pode resultar em finalizações. E por mais que o Era tente conversar com a sua parceira, a Dori está muito abalada para isso. Acontece que essa é a brecha para que o doidão escape. Antes que possam fazer algo, o maluco chega até a macieira sagrada para soltar um barro nela, mas a Vera aparece para impedi-lo e negociar, já que caso o idiota faça isso, ele e seus amigos não vão poder ficar em Two Hills. No dia seguinte, o Yuli aparece no alojamento dos Guardiões das Sementes completamente bêbado, depois de ter saído da festa com o coração partido na noite anterior. E o seu comportamento, obviamente, assusta não só os seus colegas, como todas que trabalham ali. E aí ele é levado para doar a sua semente. O problema é que chegando lá, o idiota chega a assediar uma das moças que trabalham ali, e por mais que os outros Guardiões da Semente tentem ajudá-lo, o babaca não está nem aí, e continua os ofendendo. Até que o Lutzi tem a ideia de denunciá-lo para o alto escalão das matriarcas, para retirá-lo dali. Depois, o Yuli caminha pelas ruas de Two Hills, e encontra uma mulher sendo punida a fazer trabalho voluntário, e isso o faz refletir, já que suas últimas atitudes provavelmente vão fazê-lo ir para o asilo dos Guardiões das Sementes, ou seja, ele vai precisar de um emprego cedo ou tarde. E por estar completamente desacreditado do que vai fazer ali em Two Hills, o doidão decide passar pela barreira e voltar para o mundo exterior. Em paralelo, vemos o Era com seus amigos, e eles estão loucos por uma bicicleta que passa na televisão. E logo em seguida, a Tanya aparece fazendo um comercial do brinquedo relaxante, e os caras até chegam a achar que a garota é a namorada do rapaz, que desmente na mesma hora. Daí o papo é interrompido no momento em que descobrimos que o cantor passou a noite com a juíza. A princípio, todos acham que os dois relaxaram, quando na verdade, o cara só deu um trato no corte de cabelo dela, apesar de que mesmo assim, nada impede ele de ser o Zohan, mas a versão russa, se é que vocês me entendem. Assim, a mulher comenta com o Era sobre o fato da Tanya estar levando a sua briga com a Hada para o tribunal, e isso pode acabar prejudicando as duas, caso o conflito não seja resolvido. E assim o rapaz vai até a casa da sua nova parceira, onde ele tenta convencê-la a mudar de ideia sobre o processo. A questão é que a Tanya até pensou nisso. O problema é que ela está interessada na compensação de pontos de prestígio social que isso lhe dará. Afinal de contas, será o suficiente para que ela possa comprar a bicicleta do momento. E ao saber disso, o Era aciona a Vera para contar essa informação. Por outro lado, descobrimos que a Hada foi levada até a sua mãe, a Helena. A questão é que nem a política consegue julgá-la, já que ela também não tira da sua cabeça o dia em que disparou com a AK-47. E a velha reconhece que as duas estão sendo contaminadas pelos homens. No entanto, o papo é interrompido no momento em que elas veem um pronunciamento do Era. E pessoal, uma coisa interessante é que na primeira temporada é dito que a maioria das munições em todo o mundo se perdeu com o passar do tempo. Só que o Barão parecia ter bastante balas de AK-47 sobrando. Então uma teoria é que a própria Two Hills cedeu esse equipamento a ele por conta daquela lista de exigências que a gente viu antes. E se for isso, é um vacilo enorme da Helena. Mas voltando pra série, descobrimos que os homens se uniram a Vera, e os malandros estão se aproveitando do fato de os novatos terem sido pobres a vida toda, para conseguirem criar um fundo de arrecadação de pontos de prestígio social. E por mais preocupante que isso seja, a Helena tem uma ótima ideia ao falar com a sua assistente. Com isso, a líder política decide dar aos caras anéis que possuem uma pontuação ilimitada, e isso acaba sendo uma péssima atitude, já que os babacas saem zoando por toda Two Hills sem limites, porque eles não se importam em tomar multas. Na sequência, o Era decide presentear a Tanya com a bicicleta do momento, o que faz a garota ficar bem feliz. No entanto, ao notar que o rapaz sempre tenta manter a distância dela, a coitada saca que aquilo não é uma atitude genuína, e sim uma forma de fazê-la desistir do processo contra a Hada. Porém, o Era é esperto, e retruca sobre apenas estar preocupado com seus amigos, porque deseja que todos fiquem bem, e isso convence a Tanya, que aceita sair em um encontro com o rapaz, e decide interromper o processo contra a Hada. Com isso, o moço vai até a casa da professora, que está cabisbaixa por tudo que tem acontecido. Só que o Era aparece lá com a melhor cozinheira
banheira de Two Hills, e por mais que ele tente comemorar o fato de tudo ter se resolvido, a Hada continua esnobando e duvidando das suas intenções. Enquanto isso, vemos o Barão acordando e ficando furioso pelo fato de não ter carne no seu café da manhã. Aí o seu capanga revela que os responsáveis pelos alimentos foram para Two Hills. Dessa forma, os coitados são escorraçados pelo chefe da comunidade, e por algum motivo esse casal começa a inventar mentiras sobre Two Hills, a ponto de revelar que os seus amigos que estão lá foram transformados em monstros através de experimentos de laboratórios. Aí o Barão, que insiste em tentar fazer contato com a Helena, se frustra, mas ao perceber que seus capangas estão falando, ele incentiva que façam isso. E no momento em que ele sai para pescar, o idiota acaba deixando seu anel de Two Hills ali, o que permite que o pessoal consiga falar com o Yura, que acaba desmentindo os boatos sobre estar sendo torturado na cidade. Daí, ao voltar para a comunidade, o Barão percebe a besteira que fez ao deixar o seu anel para trás. E mais tarde, vemos que a Vera está pedindo ajuda ao Era, porque seus parceiros estão passando dos limites por possuírem os anéis de pontuação ilimitada. E nem mesmo o Era consegue convencê-los a melhorar o seu comportamento. E o que resta é resolver isso da pior maneira possível. Daí descobrimos que os Guardiões das Sementes foram enviados para tomarem os anéis dos babacas, que até se negam, mas ao verem a força sobre-humana do Liltzi, os caras não têm escolha a não ser aceitarem. No fim, o grupo do Era faz uma outra jogada política, e em uma praça pública, eles passam a recusar os anéis, deixando claro que agora vão trabalhar e ajudar no bem-estar de Two Hills. Assim, enquanto os parceiros dele trabalham cuidando dos jardins, o moço usa sua bicicleta para transportar as garotas para cima e para baixo. Ao finalizar mais uma viagem, o Era é abordado pela Tanya, e por mais que o cara já não tenha pontos ilimitados para levá-la a um encontro, a garota nem liga, porque ela quer a sua companhia para jantarem em casa e depois darem uma relaxada. No decorrer dos dias, descobrimos que os humanos que viviam na comunidade do Barão se mudaram para Two Hills, e lá eles vivem de um jeito que nunca conseguiram viver ao lado do seu antigo líder, e a Hada observa os seus novos vizinhos com um pouco de estranheza, já que eles não se enquadram nem um pouco nos padrões das mulheres de lá, tanto que ela se encontra com a sua mãe, e as duas acham dois caras revirando as lixeiras recicláveis, e elas também se encontram com o Era, embora não deem nem bola para o rapaz. Daí, ao chegarem na praça principal, as mulheres se assustam ao ver um casal se beijando, o que é um crime, afinal de contas, Two Hills considera um beijo uma prática criminosa de salivação. E para o azar deles, a própria juíza da cidade está lá, mas antes que os dois fossem punidos, o Era é mais rápido em tirá-los dali e evitar o pior. Com isso, o grupo de todos os novos moradores de Two Hills se reúne com a Vera, que está enlouquecendo apenas por tentar controlá-los, coisa que é uma tarefa impossível, já que eles viviam como selvagens até dias atrás. Dessa maneira, a melhor ideia que eles têm é criar o feriado do beijo, em que a salivação é liberada. A questão é que o Era é mais esperto e sugere o casamento. E essa é a brecha para a Vera sugerir que o rapaz seja aquele que se case, já que ele foi o primeiro homem a entrar em Two Hills, e a Tanya aceita isso na mesma hora, sem nem ter sido pedida. E para quem não sabe, pelo menos no mundo, o dia do beijo é comemorado em 2 de maio, ou em 6 de julho. Já no nosso país, normalmente acaba sendo no dia 13 de abril, se bem que tem um carnaval que acontece coisa bem pior. Mas enfim, como a gente já viu na primeira temporada, a Vera não é lá muito inteligente em conhecimentos gerais, mas essa ela pode ter tirado de um livro de história. Horas depois, toda Two Hills para por conta de um evento que está acontecendo, apenas para descobrirem que se trata do casamento da Tanya e do Era, que está sendo celebrado por todos. E aí a Helena e a sua equipe até tentam impedi-los, só que a Vera é malandra, e relembra a líder política que ela nem pode impedir o amor, sem contar que várias pessoas acabam participando dessa festa, o que acaba forçando a governante a aceitar isso quieta. E então, todos se posicionam para começar a cerimônia, e por mais que a Tanya esteja animada, é visível que o Era não está muito afim de continuar com aquilo. Desse jeito, o padrinho do rapaz é o Liltzi, e a madrinha da noiva é a Hada, e aí os dois se beijam. O problema é que a moça acaba saindo da cerimônia, e no lugar de ficar ali com a sua esposa, o Era a segue até o lado de fora, deixando claro que aquilo é apenas uma formalidade, e por conta disso, o noivo faz uma proposta ousada para a Hada. Nesse momento, o cara simplesmente chega com outra noiva, dizendo que também a ama, e de acordo com a lei, nada o impede de ter 2 mulheres, ou seja, o Era acaba de se casar com as duas ao mesmo tempo. A questão é que algo acaba atrapalhando a cerimônia, e vemos que por outro lado, o Barão está praticamente na sarjeta, porque além de estar sozinho, o sujeito apenas enche a cara diariamente. Com isso, a única saída que o bacana acha é se finalizar, mas quem o impede de fazer isso é o Yuli, que chega para sofrer ao lado do antigo rival, já que um é rejeitado pela mãe e o outro pela filha, porém a raiva em comum dos dois acaba sendo combustível para que eles tomem coragem para voltar a Two Hills. No meio do caminho, o Barão até ensina o Yuli a dirigir. O problema é que para isso, o Guardião da Semente precisou sentar no câmbio do seu professor, se é que vocês me entendem, e eles logo chegam na festa de casamento do Trizal. E enquanto o Yuli sai dali por não aguentar ver a Hada com o Era, o Barão aparece para distribuir bebida para todos na festa. E no fim, o rapaz até tenta conciliar, mas nota que vai ser difícil se dividir entre as suas duas esposas. E esse cara aí tá lascado, hein? Fala galera, aonde vocês acham que o avô do Era e da Hada foram? Será que vão trazer alguma bomba para Two Hills? Me contem aí nos comentários. E se você quiser assistir a primeira temporada da série completa, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.